mim, malucona. Aqui, Oi! se eu ficar assim, ó. Oi, cadê Vamos o pôr mais pra trás? cabelo? Oi, cabelo. Será que a gente põe mais pra trás? Oiê! Será que a gente põe mais pra trás? Porque tá... Acho que sim. Acho que tá meio estranho, né? Ah, o Juan. Oi, Juan! The first. A Paty. Não tá mais. Oi! Boa noite, sexta-feira. SKDT. Friozinho. Estamos esperando o Juliano Garcia Peçanha, autor desse livro, entre outros, Recusa do Não Lugar, da Ubu, editora. A gente vai falar com ele sobre novidades, né, dele, da gente também. A gente também tem novidades, mas vocês já sabem. Ah, você já sabe da nossa novidade. Por onde você anda, Juan? Juan. Tá faltando no clube de leitura, Tá faltando... algo me diz. O Juan, ó, gente, o próximo clube de leitura vai ser com Dom Casmurro, a Patrícia, que tá aqui também, com a mediação dela, dia 19 de novembro, de 8 às 10 da noite. É só mandar uma mensagem pro contato, @livrariamandarina.com.br. Dom Casmurro. Vale a Críticas pena ler de instantâneas. novo Dom Casmurro, para quem já leu, que é quase o caso de todos. E aí a gente vai discutir sobre Bentinho, Capitu e etc. Ó, Oi, Vitor. Vitor! Gente, oi pra todo mundo. A gente tá falando só com os nossos Oi amigos pra conhecidos, todos, mas oi pra todas. todos. Boa Eu tô noite. aqui, peraí, só um pouquinho. Não apareceu ainda, Juliana. É. Aí a nossa outra novidade da semana é que a gente abriu um novo Gomo, num espaço super charmoso ali na Arthur de Azevedo, 499. É esquina com a... Quase esquina com a Quase Cristiano esquina. Viana. É, uma mandarininha lá. Um gomo de mandarina. Um gomo com de a mandarina. nosso cuidado, nossa curadoria. E aí tem um café delicioso lá, que a Mônica, nossa amiga, abriu, com um café coadinho assim na meia, né, que a gente Uma fala. delícia, uma comidinha Delícia, boa. um bolinho que eu acabei de comer, que eu tava lá, vim correndo pra cá pra fazer a live. Delicioso. A Amazon que se cuide, é nós na A área. gente já é mais rápido que ela, você sabe disso. Você, ainda que é aqui perto, gente- meia hora a gente entrega o livro pro Juan, né? Pô, Nem meia isso. hora, 5 minutos a gente leva o livro lá. Porque às vezes a gente demora pra achar. Porque a gente aqui tem muitos livros e os livros gostam de se esconder. Adoro. Porque eles são apegados a gente, Nos amam. nos amam. Então eles ficam esperando alguém chegar e eles caem no pé da pessoa pra pessoa levar. Agora a gente vai pegar no pé do Ju. Pera só um pouquinho que eu tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Vê se o Juliano... Então. Só um minutinho, gente. Oi, tava pausado, desculpa, gente. Tem alguma coisa acontecendo ali. É assim, tecnologia, né? Só um minutinho, Só um vai minutinho. pausar de novo. Tem que entrar no story. Só um pouquinho, gente. Não está ao vivo. Vocês estão vendo a gente? Vendo e ouvindo, a Paty respondeu. Tá, obrigada. Dani, vamos ali rapidinho. Ó, a Juliana entrou. Ai. Não sei. Gente, se vocês vissem onde tá o celular... Ai, Juliana. Ju! Opa, Conseguimos. não estava entrando. Mas entrou. Tá tudo bem aí? Agora deu. Agora deu. Então se arruma, respira. A gente também vai respirar. Tá ótimo. Deixa eu ver se a luz tá boa, a luz. Tá. Pode pôr um pouquinho mais assim você, o holofote. Porque quando fica perto, tá lá em você. Tá muito escuro. Tá bom, tá, Tá bom, ótimo. tá bom. A gente vai mais pra trás? Eu tô achando que a gente tá muito Não, pra está frente. bem. Aí ficou bom. Tá. Bem-vindo!
Boa noite vocês aí da Mandarina. Como é que tá aí? Tudo bem? Boa noite. Eu tô acostumado mais com o computador, dando muita aula online, né? Então, o Instagram eu fiz só umas 2 ou 3. Tô destreinado. Que bom que a gente é uma das primeiras, né? É. Eu vou pôr um tapetinho aqui do lado que tá dando muito eco. Pera aí. Ele é um engenheiro de som. O tapetinho roxo tá aí? Olha, Eu tô numa sala que dá muito eco. Precisa pôr coisa no chão. a gente vai começar uma conversa com o Juliano Garcia Peçanha, quem chegou agora. Daniela e Roberta, da Livraria Mandarina. Obrigada por estar aqui com a gente todos. E principalmente Juliano Garcia Peçanha, amigo, autor que a gente adora. E vai trazer novidades pra gente, trazer novidades. Né, Juliano? Ju, eu vou te apresentar, tá? Aham. Então, Juliano Garcia Peçanha é formado em Filosofia pela USP, tem mestrado em Psicologia Clínica pela PUC, doutorado em Filosofia USP. E para a gente chegar, essa live se chama O Filósofo no Porta-Luva, é isso, né? Aham. Então, daqui a pouco você fala disso. Eu queria começar só trazendo a sua trajetória para todo mundo, né? Que vai culminar nesse último livro da UBU que a gente apresentou, Recusa do Não Lugar. Mas eu vou falar rápido sobre os primeiros livros. A Sabedoria do Nunca, que foi em 99, Ignorância do Sempre, 2000, Certeza do Agora, 2002, Instabilidade Perpétua, 2009. Aí, todos esses culminaram no Testemunho Transiente, 2015, que ganhou o prêmio APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte, categoria Literatura. Em 2018, chegou o Recusa do Não Lugar. E eu vou fazer a primeira pergunta, assim, para a gente entrar nisso. Por isso que eu falei da trajetória, porque eu pensei o seguinte, enquanto eu estava lendo de novo o Recusa do Não Lugar. Eu senti que esses primeiros 4 livros, né, que se reúnem no Testemunho Transiente, são quase que aquilo que você chama de oco, e de uma negação. E que, a partir do Recusa do Não Lugar, em 2018, teve uma mudança na sua relação com o mundo. E daí, essa confiança, essa ressonância, aliança, que tanto você diz, aconteceu. Então, começou a preencher o oco e veio, então, um encontro de si. É isso mesmo? Eu queria só que você falasse rapidamente sobre a sua trajetória e daí a gente entra na novidade. Não, obrigado, Dani. Não, isso aí que você falou é um jeito bom de introduzir primeira década aí quase, né? Mais de 10 anos de livro, eu fazia, como é que eu falo, o elogio, né? Dessa posição dessubjetivada, né? O vazio, como você falou, o oco. É alguém que está sem nenhuma referência, não incorporou nada, é uma espécie de abismo que anda só perguntando assim, dizendo numa espécie de súplica permanente, alguém que não constituiu minimamente, vamos dizer, um si mesmo, uma subjetividade, né? Então, nessa primeira fase, que tem a ver até com esse livro, o romance que eu vou publicar o ano que vem, tem como se fosse um elogio dessa posição aí de ser ninguém. Isso estaria ligado a uma questão poética, sabe? Ao esvaziamento de si. Tem toda uma dimensão filosófica, política dessa posição. Tem muito a ver com um autor alemão chamado Heidegger, que eu estudava, né? E a partir de uma certa altura, eu tentei ver essa posição aí do zerado como uma questão mais de desastre mesmo, humano, quer dizer, mais uma questão
quase patológica. Então eu estaria dignificando um vazio, um abismo, né? Quando na verdade isso estava pautado por um desencontro muito radical. Aí eu tentei mudar, jogar com isso, né? Tirar essa posição aí do nadificado, dessa aristocracia, do poema vindouro, e me jogar mais como alguém que, vamos dizer assim, não sei se eu pessoalmente fiz todo esse percurso, mas pelo menos como literatura e escrita, né, eu pelo menos tentei mostrar que tem uma certa falácia, sabe? Nesse elogio do nada, tem uma espécie de romantismo da psicose aí, um romantismo do esquizo, que foi uma marca da filosofia francesa pós-heideggeriana. Então, eu pratiquei isso aí e de algum modo vi ou um esgotamento disso, ou que isso tinha problemas, tinha o seu lado B, né? E aí eu comecei a escrever sobre a confecção, vamos dizer assim, qual é a alquimia, onde você forma um si mesmo, como é que alguém chega ou não chega ao mundo, por que eu estava hesitando ali, os personagens ou eu, hesitando de chegar ao mundo, ficar suspenso, né? Uma espécie de recuo, como se fosse uma alergia mesmo ao mundo, um susto, e você recua para uma negatividade. Aí eu comecei a investigar que essa posição tinha limite, tinha uma gênese de desencontro humano, e aí que deu essa segunda metade vamos dizer, do que eu fui escrevendo, e depois eu falo para você do próximo livro, mas ele também é uma continuação do Recusa do Não Lugar, vai ser uma sequência desse questionamento aí, sabe? É híbrido também? Essa vez ele é romanesco, ele é uma historinha amarrada, toda bonitinha, amarradinha. Só que no interior dessa historinha tem análises, tem palestras, tem concurso que um dos personagens prestou, né? Então, continua a ter um momento ensaístico, filosófico, um momento mais... Eu comento um outro escritor, como se fosse numa ocasião lá de festividade literária, sabe? Então continua a existir esse hibridismo do pensamento, de pôr filosofia e tal, só que ele está dentro de uma história contínua, não tem mais aquela quebra, sabe? Então vai ser um livro... esse livro vai ser mais palatável e mais agradável. Acho que vai talvez, eu imagino, posso estar enganado, né? Mas eu vou encontrar mais leitores, eu acho, e vou ter uma visibilidade um pouco maior. Para mim, ele já tem uma visibilidade incrível. Eu amei, eu amo seus livros. Esse aqui está inteirinho riscado, ó. Eu acho que poderia falar um pouco mais... já que o próximo é uma continuação desse, você não quer falar para a gente um pouco sobre esse primeiro, Juliano? E aí depois falar um pouco mais do próximo? Porque aí... a gente fica com um gostinho para ler o romance. Então, eu posso falar assim, até esse aí faz tempo que eu não mexo nele, mas como esse aqui, o Filósofo do Porta-Luva, né? Depois eu mostro para vocês aqui a capa. Não, ele está ainda, por questão dessa pandemia, eu não posso dizer exatamente qual o mês que vai sair no ano que vem pela editora Todavia, mas eu posso garantir que vai sair no ano que vem. Assinei contrato, tudo, tem o editor, o Alfredo Setúbal e o Leandro Sarmatos, já leram o livro, foi bom porque eles fizeram algumas críticas, eu melhorei, né? E o livro já está aqui, mas ele não está ainda na forma, já está prontinho, né? Vai ver ele mais ou menos, vai. Mostra mais um pouquinho, assim, de longe. O livro. Deixa eu mostrar. Eu pus no meu Instagram o dia que eu terminei, ó. Gente, olha só. Primeira vista, hein? Todo mundo vai ver o livro pela primeira vez aqui na Mandarina. Ai, que legal. Que legal. Você vê que Ô Dani, eu pus até no meu Instagram, ó, eu usei umas 10 canetas Bic preta, que eu escrevi à mão. Aí eu pus lá, eu usei, essas aqui já não conta, mas... Eu escrevi à mão durante a pandemia, sabe? Eu estava doente. Tô sabendo.
Eu escrevi em pé aqui numa cômoda para imitar o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa gosta de escrever em pé. Eu, como tenho muito refluxo gástrico e problema de saúde, eu escrevo em pé. Aí eu escrevi o livro, todo dia escrevi 1h30, 2 e terminei. Foi durante esse período aí que todo mundo sofreu, né? Então, mas eu vou falar para vocês dele, como ele é uma sequência do Recusa, né? Ele é um Recusa menos filosófico e mais de experiências. Aí você vai entender bem por que eu escrevi o Recusa, né? O Recusa faz essa metamorfose aí que vocês comentaram, né? Eu pego o Heidegger, o Blanchot, esse tal self negativo, esse self esvaziado, e tento... tá dando uma giradinha ali, estão me ouvindo, né? E tento... eu tento tirar ele do altar e penso que a pessoa, para ficar nesse estado de oco aí, de vazio ambulante, é porque o que a Dani falou, teve muito pouca ressonância interhumana, muita pouca continuidade do gesto, sabe? Como eu falo, você vira uma música de uma nota só, ninguém tocou sua música, continuou sua música, você não mordeu o peito, que eu falo. Outro dia eu falei, a mordidinha da hospitalidade, você tem que poder... naquela orgia, né, de corpos, morder e tomar algo para si, né? Como diz o Vando, ter alguma coisinha para chamar de seu, de sua, né? Então essa situação assim de alguém que fica numa situação enigmática, eu escrevia nos meus livros anteriores heterotanatografias, né, que são escritas de alguém que, de certo sentido, não aconteceu, não chegou a si, ou ficou morto, né? Essas escritas heterotanatográficas têm a ver com essa não chegada no mundo, esse não encontro de complementação, né? Então o sujeito fica hesitando na porta do mundo, como o Kafka dizia, né? Que você fica ali meio no umbral, uma espécie de câmara pré-natal e não entra, né? Essa posição tem suas virtudes, só que no Recusa do Não Lugar eu vou questionar todas essas virtudes, vou mostrar que o lugar para nós é o mundo, né? Em termos desse último livro eu falo em camaleão, o camaleão que toma a cor do mundo, né? Enquanto que nesses primeiros livros seria um camaleão sem cor, que ele não se cola a nada, ele não, vamos dizer, não se identifica com nada, então ele fica sem cor. Ele fica nessa suspensão assustada, né? E agora eu estou pensando o camaleão colorido, com as cores dos entes, dos mundos, das pessoas, né? E tem a ver com essa alquimia aí, como é que você morde alguma coisa que está à altura da sua mordida e você ganha corpo, ganha uma vertebralização, né? À luz disso, eu comecei de algum modo a desconfiar do Heidegger, do Blanchot, e disso que em filosofia eu comecei a ver que era um romantismo do esquizo, um certo romantismo da psicose, aquele cara que, esse cara não está no mundo, então ele é crítico do mundo, então ele está em nome já de um mundo que vai ser melhor. Eu comecei a desconfiar desses papos, né? Ou o cara já está requalificado poeticamente, ele não está alienado, não está esquecido de alguma essência fundamental. Eu comecei a questionar tudo isso. E esse último livro é uma continuação, como eu posso dizer assim, mais palatável. Não é que facilitou, mas eu entrego mais a chave, eu entrego mais o que está escondido no Recusa. Agora vai estar hiper claro, vai estar muito explicitado, sabe? E é por isso que chama filósofo no porta-luvas? Vão ter mais ou menos uns 4 ou 5 personagens, um Frederico, que tem a mulher dele que vai largar ele, né? Depois tem um japonês chamado Kazuo, que é um cara assim meio zen, meio taoísta, que tá, vamos dizer, com o horror do mundo contemporâneo e se retira, né? E tem o Frederico tem um guru. Esse guru está na moda esse tema de guru, mas esse guru encoraja o Frederico
a ser essa ausência ambulante, a ser ninguém. E promete a ele, vamos dizer, que o mundo vai florescer para ele, que ele vai se dar bem, não vai ter dificuldades, vamos dizer, econômicas e financeiras no mundo, sendo quem ele é, sendo um puro nada poético. Só que aí esse Frederico quebra a cara, vamos dizer, o mundo efetivo, o mundo econômico, monetário, financeiro, das competências, tal, começa a aniquilar ele, né? E ele, de algum modo, vai cair na vida real e vai cair nesse delírio maníaco, assim, de presunção de que ele era um poeta elevado, né? E tem um outro personagem no livro que é um escritor, que aí eu brinquei com esse negócio de ficção, que é o Juliano Peçanha. Ele vai aparecer no livro dando umas palestras, né? E o Frederico vai entrar em relação com esse escritor, né? Isso vai ter alguns desdobramentos que eu não posso contar, porque é a parte mais engraçada do livro, né? Senão a editora vai ficar brava comigo. Não, mas só volta um minutinho aqui. O Frederico, ele vai ser um poeta? Porque falhou. O Frederico seria alguém, vamos dizer assim, com sérios problemas psicopatológicos, e o guru converte ele num poeta iluminado, num ser abençoado pelo sagrado, né? Então ele entra nessa narrativa, uma narrativa assim, onde ele se sente assim, num delírio de presunção, ele se sente além dos mortais, alienados e equivocados, né? Só que aí os anos vão passando e as promessas daquele guru nenhuma se cumpre. E ele se vê guiando Uber. Ele passa, não tem mais dinheiro, ele queria estudar, ele fica lendo filosofia só enquanto guia o Uber. Ele é triturado, vamos dizer assim, pelo mundo, ele é obrigado a cair na real. Aí ele cai e ele vê que aquele mantra recitado com o guru era uma espécie de delírio, né? E aí ele vai, vamos dizer assim, encontrar outros personagens. Aí tem um escritor carioca, que eu vou comentar, e vai encontrar o próprio Juliano Peçanha, que é um tipo de... é uma espécie de espelho aí, tem uma espécie de duplo, né? Vai ter essa relação estranha aí. É como esse, é ficção, não ficção. Ficção pós-ficção, que eles chamam, né? Eu vou chamar esse de... Eu não sei como... Dani, essa pergunta é muito boa. Eu vou ser bem franco. Eu não sei como categorizar a minha escrita. Nesse livro aí, eu misturo coisas, né? Filosofia, testemunho, caso clínico. Agora, esse livro, é óbvio que ele tem aspectos da minha experiência, mas eu chamo de ficção, porque tem personagens, né? Tudo bem que alguns personagens podem ser inspirados em amigos meus ou coisa assim, mas aí eu vou salientar mais o momento romanesco ficcional, né? Embora haja, obviamente, acho que todo mundo que escreve, né? Você parte de alguma coisa que você sofreu, viveu, né? Mas esse livro, ele é mais, você vai ver, tanto que vai sair pela editora que eu considero muito boa, né? Todavia, que na forma romanesca, né? Entendi. Agora, se você quiser, isso aí eu vou deixar para os críticos ou para os psicanalistas, vão desvendar lá. É óbvio que tem coisa minha lá, mas eu disfarcei, aí eu maquiei. Entendeu? Ficção, né? Ficção pós-moderna mesmo. Tem uma pessoa aqui, o Charles Vale, poderia falar dos recursos narrativos do livro? Recursos narrativos do livro. Então, eu acho que ele quer dizer assim, essa parte que é ensaio, que, enfim, da forma. Eu acho que em relação à forma. Eu nunca fui muito bom, embora eu dei aula em faculdade de escrita, a Dani sabe isso. Essa arquitetura romanesca, de você desenvolver a narrativa, né? Ter uma espécie de suspense, eu sempre desprezei isso, talvez por preguiça e por incapacidade não desenvolvi isso. Dessa vez,
ele tem isso, né? Então, os momentos ensaísticos e filosóficos, eles estão bem dentro desse fluxo de uma construção romanesca. Então, eu fiquei feliz de ter conseguido isso, porque é difícil você, sabe, fazer um desenvolvimento da narrativa com começo, meio e fim, né? É muito mais fácil você não fazer isso. Dessa vez eu acho que eu consegui, então continua tendo filosofia, só que a filosofia vai aparecer, por exemplo, numa palestra, num concurso que um personagem vai fazer, né? Ou num diálogo com esse Kazuo, que é um zen budista. Então, ela continua lá, só que é diferente dos meus livros anteriores, nesse sentido de que está muito mais amarradinho, entendeu? Respondendo ao Charles, né, que fez a pergunta. Agora, eu me surpreendi até de ter conseguido, e isso teve a ajuda dos editores, que eles falaram, dá uma melhorada aquela parte lá. Quando você é muito metido a artista, a escritor, você não gosta que falem, né? Só que eu falei, bom, agora eles têm razão, preciso tomar isso como um desafio, deixar de ser metido, né? Aí eu mexi e, de fato, nessa segunda vez que eu melhorei o livro, eu sinto que ele ficou muito bom. Eu tenho um primo meu que mora em Santa Catarina, ele é leitor de romance tradicional. Ele sempre lia meus livros e achava difícil. Esse aí ele falou assim, Juliano, esse eu li, já estou vendo a minissérie aí. Então, quer dizer, eu percebi que ele lê histórias, né? Ele lê, apesar que ele lê Tolstói, lê Dostoiévski, lê grandes escritores, né? Mas ele falou, eu não consegui largar, e você de algum modo fez, ele falou para mim, você fez uma história com início, meio e fim, a gente fica com vontade que tenha mais. Porque eu acho que é um livro, não é tão longo, deve ter umas 100 e poucas páginas. Eu escrevo de um modo muito enxuto. Nesse ponto eu mantenho algo do poético, no sentido de uma concisão, né? Você sabe que a palavra em alemão, Dichtung, né? Dichten, quer dizer condensar, tem a ver com o poema, né? Eu acho que como eu sou muito ansioso, eu condenso, na hora de escrever eu condenso. Então isso, eu acho que o livro poderia ser, eu poderia, vamos dizer assim, aumentar muito as páginas do livro, mas eu preferi mantê-lo sintético, sabe? Só vou perguntar, alguém falou aqui, vai ter táxi do Juliano? Aí eu pensei, você falou do Uber, né? Aí eu já saquei que o táxi do Juliano é o Uber. Vai ter exatamente o Recusa do Não Lugar, o Juliano está guiando um táxi. Nesse livro, ele já não consegue mais guiar o táxi, é rebaixado para o Uber, e ele vai ganhar ainda menos, né? Então porque ele divide esse táxi aí com o cunhado, ele passa a não poder mais guiar o táxi. Ele entra num processo, vamos dizer, é um sujeito que ele ainda quer os benefícios da classe média, vamos dizer assim, e ele está perdendo isso. Ele está com aquele drama de ficar pobre e ver como é difícil você perder o acesso a um tipo de conforto, à saúde. Então tem também uma questão mais social nesse livro. Tem uma experiência, do que é uma experiência de você perder, né? Que é uma coisa que, não sei, na literatura deve ter tido já muitos romances sobre isso, mas a classe média no meu livro é tratada em termos filosóficos, vamos dizer. A classe média são as pessoas que têm à disposição, né, aparelhos, serviços que estão ligados a que eu chamo da explicitação tecnológica, né, que te permite pôr uma lente, um óculos, um estente, uma prótese, né? Isso você tem acesso a isso de acordo com o poder de compra, um acesso à terapia, à psiquiatria, né? Então ele vai mostrar esse lado, e o cara que está com medo de perder isso, e tem um japonês que quer se livrar de tudo isso, que quer de algum modo, ele reivindica uma coragem
filosófica de alguém que vira as costas, vamos dizer, para o sistema, né? E no meu caso tem essa briga. Tem um personagem sistêmico que está com medo de empobrecer e tem um antissistêmico, né? Embora esse antissistêmico tenha uma aposentadoria, então eu trabalho essas contradições também, né? E o guru sempre encorajou o Frederico a ser ele mesmo, ser vazio, ser nada, que o mundo ia conspirar a favor dele. Só que nesse relato aí ele quebra a cara e vai acabar no Uber, né? E aí a história é a história desse empobrecimento também. Sabe que todo mundo vai dizer, ah, a Dani é especial, olha como ela é linda. Muitas vezes todo mundo já teve essa fantasia. O que eu seria no mundo se eu fosse só o que eu sou mesmo, né? A gente às vezes imagina isso. Eu dei corpo a essa fantasia, né? O cara vive vamos dizer, quase uma espécie de mania de onipotência que ele fica, até que ele quebra a cara, né? E aí é um livro também sobre uma queda, sabe? É uma queda, é como um cara que faz uma casa assim a 5.000 metros e uma hora vai dar um problema, né? Tem uma espécie de delírio de presunção nisso aí. E a história do Frederico é uma história dessa queda, entendeu? E o Juliano entra também dentro de um... Aí eu não posso falar muito porque perde a graça, mas o Juliano vai se encontrar com esse Frederico e obviamente que aí eu acerto as contas também com a minha questão, né? E eu acho que ficou o livro mais, vamos dizer assim, eu acho que o livro mais bem logrado que eu consegui, mais assim, onde eu fui mais feliz, sabe? Hoje em dia eu gosto muito do meu primeiro livro, Sabedoria do Nunca, e desse romance acabou com esse título, Filósofo no Porta-Luvas, né? Porque é um pouco um cara que ele não virou um filósofo acadêmico, né? E ele amava tanto a filosofia que ele foi viver a filosofia vamos dizer, do Heidegger, do Blanchot, como se aquilo fosse uma forma de vida. E aí só que ele quebra a cara, vamos dizer. Ele vai se singularizando, mas o mundo vai destroçando ele, né? Então a história é disso aí. Estão entendendo? E nessa história eu também questiono esse romantismo da psicose do recusa do não lugar. Eu estou questionando todos os meus primeiros livros, né? Essa figura de uma pessoa que teve na biografia assim, uma visita muito forte do real, né? Do enigmático e tal. É difícil você dizer que isso é auspicioso e que vai trazer uma condição de vida muito boa, né? Que era o relato do guru, vamos dizer. É muito mais sensato você encarar isso do ponto de vista psicopatológico e tentar construir alguma coisa, construir alguma potência no mundo, entendeu? Não você transvalorar uma impotência numa espécie de onipotência, né? Então o livro é sobre isso. Tá entendendo mais ou menos? Sim, total, tá super claro. E, Juliano, antes de fazer a pergunta aqui do Lucas, eu queria que você falasse um pouco, você mostrou as canetas, como é que foi esse processo de escrita que você teve, quando você começou a escrever, se essa história já estava na sua cabeça há muito tempo, da maneira romanesca, enfim, contar um pouquinho desse processo. Eu vou mostrar, eu tenho problemas muito fortes de alergia, né? E eu tinha ido nos médicos, imunologistas e tal, falaram, tem uma droga nova aí que você pode tomar e pode te beneficiar, que é uma droga que dão para quem tem asma muito grave ou urticária, né? Aí eu consegui umas doses dessa substância. Só que eu interrompi, eu tinha que ter feito umas 10, eu não tinha como pagar, tomei 3. E aí deu um rebote. Eu acho que o negócio lá estava baixando, o tal do IgE baixando. Só que aí quando parou, deu um rebote e eu achei que eu ia morrer. Eu fiquei uns 6 meses, tanto que eu nem reparei no início da pandemia, porque eu fiquei muito mal de saúde. Eu ficava com desequilíbrio, tontura,
tropeçava, caía, porque eu fiquei com toda a mucosa inflamada, né? Aí eu acho que eu mesmo nesse mal-estar muito grande, eu comecei a escrever, eu tenho aqui para vocês até eu escrevo tudo à mão, né? Como eu sempre... Quer ver os cadernos aqui, ó? Aqui está a segunda versão do livro. Eu escrevo sempre em bique preta. Eu escrevo sempre à mão. Me pediu para dar umas melhoradinhas, né? Aí então eu sentava, eu ficava em pé aqui nessa cômoda, como eu falei para ela. Não é para imitar o Fernandinho. Eu tenho muita admiração pelo Fernando Pessoa, mas eu escrevi em pé porque eu tenho o problema de refluxo gástrico, né? Então, quando você fica em pé, desestufa, né? Se você vai sentar e escrever sentado, estufa. Aí foram essas, acho que eu usei umas 10, 12 pique preta. E eu acho que o livro, para responder, eu acho que ele já estava pronto dentro de mim, porque ele saiu fácil. Ah, tá. Sabe, ele já estava escrito, eram coisas que eu tinha que ajustar contas, pendências. Muitas vezes a coisa já está em você só... agora, por exemplo, se eu vou escrever agora, não sai, vou ter que ficar torcendo a cabeça, né? Mas quando dessa vez eu ia lá e ia para a cômoda, a coisa jorrava, sabe? Assim, parece que ela já estava escrita, né? Então tem o personagem chamado Kazuo, que é um japonês radical, né? Que diz que a humanidade de hoje é um bando de gafanhotos que estão comendo tudo, então tem que sumir para outro. O guru que encoraja o Frederico a ser vazio, a ser uma espécie de poeta do sagrado, né? E o Juliano, aí o Frederico se casa, tem a mulher dele que vai até abandonar ele, porque ele é muito chato. Deixa ele contar. Não, eu não vou contar, isso aí é só lá. Tem que ver o jeito que está escrito, a historinha não faz mal. Tô brincando, eu tô louca pra ler. E aí o Juliano... e aí tem discussões de Heidegger, do Sloterdijk e Winnicott, essas coisas que eu gosto vão aparecer no livro, né? Outro dia eu conversei com uns amigos da filosofia, é como se fosse um jeito de fazer uma filosofia, assim, não só acadêmica, né? Mas usando a ficção, né? Isso tem precedentes na filosofia, então é uma coisa legal que as pessoas podiam tentar mais, né? E para mim foi a primeira vez que eu consegui um romance, eu fiquei bem feliz, apesar de ter ficado triste com a questão do tempo para publicar, porque a pandemia atrapalhou as livrarias, vocês estão sabendo disso, o mercado editorial, né? Então isso, uma editora, não vou citar qual é a editora, mas muitas editoras faziam X livros, passaram a fazer X sobre 2, né? Então a fila... eu sei que eu estou junto com a Natália Timmerman, sabe? A nossa colega lá do Vera. Sim. Ela vai publicar também pela Todavia, né? Então eu estou contente, mas eu acho que esse livro, vamos fazer o lançamento aí na Mandarina, esse eu acho que vai acontecer, eu vou deixar de ser um ermitão, viu? Se você não vier fazer aqui com a gente, eu vou atrás de você, te puxo, te trago. Não, vamos sim. Eu só não sei, eu vou te dizer o mês, agora conforme o andar da carruagem, que está retomando mais, né? Sim. Eu até estou comprando mais livro da Todavia. Eu estou brincando, mas eu acho que com o andar da evolução dessa coisa aí que a gente está vivendo, né? Dessa Covid-19, depois também fiquei com muito medo de morrer desse treco aí. Eu acho que agora está dando uma... Sei lá, parece que mês de novembro, astrologicamente, está um pouco melhor, né? Tá um pouco melhor. Tá. A gente abriu um gominho nosso lá em Pinheiros, lá em cima em Pinheiros.
Na Arthur Azevedo. Tem mandarina lá na Arthur Azevedo agora. Ah, é? Que bom, hein? A gente abriu essa semana. Então, hoje eu acho que o Trump está perdendo a eleição nos Estados Unidos, parece, hoje, né? Bom, né? Hoje Então, em dia é bom. Hoje tá bom. Hoje tá bom. E eu não estou conseguindo ler as perguntas, Não, ó. vou te falar. Olha, os primeiros livros, ele se coloca em uma posição de exterioridade, diferente da virada imunológica depois de sua tese. Esse último livro ainda está ligado ao pensamento sloterdijkiano? Sim. Essa pergunta é alguém que acompanhou minha tese, meu lindo. É o Lucas. Exatamente. Os primeiros livros meus que a Dani citou, eles têm essa poética da exterioridade, né? A exterioridade como esse estar exposto aí, recém-chegado, sempre chegando aí no mundo estranho, sem poder se incluir e adentrar no mundo. É uma espécie de eterno visitante que não entra na casa. Ele é uma movimentação originária de chegar no aí sem adentrar, né? Essa é a poética da exterioridade. É isso que eu descobri, que tem limites nisso aí. E que os filósofos do século XX muito endeusaram. E o Sloterdijk, ele vai falar, olha, pessoal, é melhor chegar e comer do fruto, como eu falei, morder lá o peito da hospitalidade, do que ficar vazio para recuar na suspensão poética, né? E aí ele mostra como é que se dá esse processo de, vamos dizer assim, toda essa questão que ele chama de ontocinética, né? Como é que você não fica hesitante nesse umbral, e como é que você chega no mundo, né? Então esse livro continua discutindo essas coisas. Eu chamei de camaleão colorido, é o camaleão que toma a cor do mundo. O camaleão sem cor é como se ele tivesse, vamos dizer que o camaleão senta ao lado desse celular, ele vai ficar preto. Então ele toma a cor doente, né? E não porque ele se adaptou aí ao preto, ele criou aquela cor que ele encontra, ele cria ela para ele. Esse camaleão, ele entrou. O outro que eu falei que fica suspenso, ele fica sem cor, ele fica indeterminado. Então ele fica nessa suspensão, né? Então os meus livros são a passagem da exterioridade, da suspensão poética, né, para essa inclusividade no mundo e na cultura, né, e o chegar a si mesmo. Então esse é sempre filosoficamente essa que é a transição. Como a pessoa que perguntou, é perfeito, essa é a questão aí. A questão é sloterdijkiana, né? E vamos dizer, o Sloterdijk e o Winnicott meio contra, vamos dizer assim, entre aspas, não contra o Heidegger, o Blanchot, o Bataille, o Lacan, o que eu chamo da tradição da negatividade, uma tradição do trágico. Eu resolvi, vamos dizer assim, para fazer um atrito, né? Desafiar isso aí. Porque eu acabei achando que essa posição ela é um pouco insustentável, assim, existencialmente, e nem acho tão rica também política e eticamente, entendeu? Tem um aluno seu aqui, o Vitor, perguntando se o Frederico é o Friedrich Nietzsche. Inspirado. O Vitor é o Vitor Paciola perguntando sobre o quê? Sobre Nietzsche? É inspirado, Frederico é inspirado. Homenagem a Nietzsche. Se o nome é em homenagem a Nietzsche. Frederico. Pode ser, porque eu quando eu era bem novinho, o primeiro romance que eu tentei escrever, que depois ele abortou, virou outra coisa, tenho ainda uns pedaços, em 84, era Frederico. Era o nome Frederico. E tem a ver, sim, com o Nietzsche, porque o Nietzsche é um caso de transvaloração, né? Só que o Nietzsche é um cara que ele nasce a partir dos textos dele, do Zaratustra e tal, só que ele nasce para ser uma coisa que, vamos dizer assim, que não tem nome. O cara desse livro, Frederico, ele nasce
a partir do encontro que ele tem com um guru, só que ele se torna algo que não existe mais no mundo moderno, como se fosse um profeta, uma espécie de poeta do sagrado, né? Então tem a ver com Nietzsche, que o Nietzsche também é como se o Nietzsche nasceu, né? Ele se autopariu, mas ele se pariu com uma coisa que ele continuou sozinho. Então você pode, tá entendendo? Você pode nascer, por exemplo, mas se eu virar um lutador de, sei lá, de uma luta que não existe mais, com quem que eu vou lutar, né? Sim. Vamos supor que eu moro em Bragança Paulista e sou campeão de sumô. Eu não vou ter com quem brigar. Eu adoro sumô, eu acho o máximo. Eu assisto direto, eu adoro. Eu tenho uma aflição. Eu acho muito legal aquelas pessoas fortes empurrando umas às outras. Mas... É legal. Mas você entendeu o que eu falei, né? Que se você, vamos dizer, se você virar uma sacerdotisa de, sei lá, de um culto da Grécia arcaica e você mora em Itu, como é que você vai fazer para encontrar aliados, uma ressonância? Sim, sim. E esse... eu acho que o Nietzsche tem um pouco isso, que ele se autopariu, né? Mas por uma coisa que ele ainda continua isolado. Então, você pode lá sair daquela exterioridade lá e virar uma espécie de profetinha, mas o que vai ser de um profetinha se ele não está em Jerusalém, se ele não está no mundo arcaico ou na Jerusalém? Ele também não encontra ressonância, aliados, né? Então o livro trata disso aí. O que é um cara hiper singularizar? Como é que é o destino de alguém? Sabe? E também essas transvalorações, né? Às vezes elas não funcionam. E Frederico, no final, é ajudado pelo Cassu ou pelo Juliano? Pô, você parece que adivinhou. O Frederico vai ter uma questão aí com o Juliano que tem a ver com a própria existência daquela... Enfim, aí eu não posso falar isso. Mas vai ter uma coisa forte com o Juliano, mas é uma ajuda, não é financeira, vamos dizer assim, sim, né? E o Casu é uma amizade e que em algum momento acaba tendo até um mínimo de ajuda financeira, entende? Também, mas é muito pouco. O Frederico, vamos dizer que ele depende do trabalho dele e uma certa altura ele consegue lá alguma coisa, ele consegue florescer um pouquinho, ele não vai ser aniquilado, né? Uhum. Ele parece estar sendo aniquilado, mas tem algo que segue ali. Sim. Tem uma outra pergunta. Tem a ver muito com... Aqui, olha. Fala bem. Tiago. Oi, Juliano, acompanhei sua mudança e compreendo essa transição. Adoro seus livros. Mas me questiono, será que a realidade é sempre uma catástrofe? Não há nenhuma positividade no não lugar? Repete só, eu tô com um problema acho que está muito baixo. A última coisa eu ouvi. Repete só as duas frases da pergunta do... Então, ele pergunta se a realidade é sempre uma catástrofe. É do Tiago Moura. Ele gosta dos seus livros, acompanha e pergunta se a realidade é sempre... Eu sei quem é. Tá, então vamos lá. Não, qual positividade? Eu acho que essa ideia de que a realidade é uma catástrofe está muito do lado daqueles filósofos que eu falei no início, que a Dani falou, Heidegger. Eu estou tentando um pouco sair disso. É óbvio que há, vamos dizer, elementos catastróficos no que a gente experimenta hoje, mas esse juízo catastrófico sobre tudo, ele é, vamos dizer assim, ele é ruim até politicamente, é perigoso, vamos dizer que ele está assentado em autores muito messiânicos, muito teologizantes, né? Então você pode até ter situações difíceis de resolver, né? Mas vamos dizer assim, essa ideia de você proclamar a catástrofe e dizer que quanto pior, melhor, é uma coisa meio messiânica, né? O Heidegger gostava de uma frase do Hölderlin que dizia, quanto pior, melhor. Quer dizer, lá onde cresce o perigo,
vai crescer a salvação, né? Ou uma coisa assim, quanto maior a pobreza, melhor, porque aí vai estourar, vai ter uma revolução. Esse tipo de pensamento, eu não estou praticando, entende? Então essa ideia de que a realidade é uma catástrofe impediria você de fazer o elogio do camaleão com cor, né? A ideia é que o mundo é interessante, o mundo é o nosso lugar. Nesse sentido, o mundo é o lugar. Para dizer que o mundo é uma catástrofe, tem que ser cristão. Só vamos dizer, um asceta cristão que quer sair do mundo, entende? Entendo. Você chamava O mundo é um lugar... iluminados, né? Você chamava eles o clube dos iluminados, esses filósofos. Nosso áudio está baixo. Sim. Nosso áudio está baixo? Tá Por muito isso que o Juliano não está ouvindo. Peraí. Eu escuto mal vocês. engraçado. Eu estou escutando bem baixo. Tá melhor? Tá melhor? Dá para ouvir, sim. Talvez Fala seja quando mais vocês... perto, não sei. Não, tá dando para ouvir. É que às vezes aqui passa avião, helicóptero, é um lugar muito, muito agitado. Até eu tô indo embora, talvez, de São Paulo, né? Mas passa muito, muito barulho, tem muito barulho aqui. Olha, tem outro comentário aqui da Aquila. Na Sabedoria do Nunca, tem um fragmento denominado de Primeiro Poema do Outro. Gostaria que você falasse um pouco sobre como são os relacionamentos românticos para pessoas em situações de exterioridade. Para pessoas em situação de quê? Exterioridade. De exterioridade. Eu perdi só o finalzinho. O poema do outro, me lembro. E peraí, que agora... Para pessoas em situação de... Exterioridade. Exterioridade. Ah, tá. Então, é muito difícil, né? Para alguém que está nesse estado aí de fragilização, né? A relação amorosa se torna muito, muito difícil, né? Porque acaba entrando num tipo de simbiose, né? De uma espécie de juntura. E não tem uma espécie de diferenciação mínima para efetuar o encontro, né? A própria, vamos dizer assim, genitalidade do encontro. Então, quem tá nesse lugar da exterioridade tem muita dificuldade de amar, né? Tem muita dificuldade. Ou ama na ausência, ama depois que o outro se vai, né? Uma espécie de melancolia, assim, né? E é muito difícil adquirir essa competência amorosa estando nesse lugar vamos dizer, do completo desamparado, né? Eu acho que é quase impossível. Eu acho que aí não combina, é difícil, aí não vale a pena. É melhor arrumar algum terapeuta, fazer um tipo de coisa... Tô brincando, mas eu acho muito difícil a pessoa desenvolver essa competência amorosa se ela está nesse lugar da súplica, né? Ou desse esvaziamento, que ela nem sabe quem ela é, né? Ninguém de algum modo, como eu falei, ninguém tocou sua música, então você não veio a si, né? Você está muito longe, está em outro lugar. Mas eu acho que pode também acontecer que o amor pode ser alguém que ressoe, né? Pode dar um mínimo de configuração aí também. Tem uma pergunta do Charles Vale agora. Acho que é a última pergunta nossa, né? Nietzsche escolheu Zaratustra por ter sido pioneiro no maniqueísmo. Ou seja, o culpado seria o Redentor. Juliano escolheu o filósofo alemão pela mesma razão? Você escolheu o filósofo alemão pela mesma razão de Nietzsche ter escolhido o Zaratustra? Então, mas o Zaratustra vem do Zoroastro, que é uma religião persa, não é o maniqueísmo. O maniqueísmo quem era maniqueu era o Agostinho. O Zoroastro é a primeira religião que tem uma autoria do bem e do mal, uma espécie de avaliação
moral, né? Eu escolhi o Frederico aí como Nietzsche por causa daquilo que eu falei, que o Nietzsche se autopariu, só que ele se autopariu por uma coisa que não, vamos dizer, ele continuou sozinho, né? E o Frederico desse livro, ele é parido como, vamos dizer, como profeta, como coisas que já não existem mais. Então, por isso que eu dei esse nome. Uma singularidade muito radical não é interessante. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se vem um cara como é que chama lá, dos esquimós, né? Acho que até falo isso no livro. Como é que você vai ser esquimó no Rio de Janeiro, né? Você não pode, o mundo do esquimó acabou ali, você não vai poder ser esquimó, né? Então, é um tipo de exemplo. Às vezes você se torna uma coisa que não tem mundo para você existir, você não tem como se desdobrar. Nesse sentido que eu escolhi Frederico. Tem mais ficado mais O Nietzsche. Mais uma. Lucas. Lucas e Charles estão mandando várias perguntas. Essa dicotomia entre exterioridade e interioridade está presente no Sloterdijk, ou é uma dualidade criada pelo próprio Juliano? Está presente. Eu acho que todo o pensamento do Sloterdijk é um pensamento, esse pensamento imunológico, esferológico, é para rejeitar a exterioridade. Quer dizer, o homem é sempre um construtor de espaços interiores, um arquiteto de espaços onde é possível existir. Quer dizer, ele tem que criar espaço para poder existir. Se você é jogado na exterioridade, vamos dizer, nessa Sibéria do enigmático, você definha, você enlouquece. Nem o self floresce aí. Então, eu acho que o Sloterdijk fez essa transição em grande estilo, da filosofia precedente para essa coisa imunológica, né? E eu também tô indo nessa direção dele, né? Então, toda obra, toda ideia de um pensamento imunológico é para você exorcizar a exterioridade e reconhecer que o ser humano não foi, ele definha na exterioridade. Ele fica rasgado. Imagina uma criança chegar ao mundo e ninguém segurar, né? Se não existir uma mãe, né? Então a exterioridade, ela é enlouquecedora. Então o homem constrói espaços interiores. Aí que entra Deus, entra a arquitetura, entra todo esse tipo de... As culturas são esse desenho imunológico. Ô, Ju, eu tô aqui pensando numa coisa. Ai, meu Deus! Fala. O que você acha de dar um curso do Sloterdijk aqui na Mandarina? Eu topo. Eu tenho estudado bastante o Foucault, a Hannah Arendt, o próprio Sloterdijk, eu tenho lido bem. Faltam só 1 ou 2 livros que eu não li. Porque Então, tem... Mas... eu ia falar isso. Tem uma pessoa que está perguntando qual livro você indicaria, mas aí eu lembrei no curso que você já fez, já deu, e eu até participei, como o seu curso abre a nossa cabeça e você consegue explicar tão bem o Sloterdijk, porque, afinal de contas, você o coloca como seu pai, né? Só não ouvi o que você falou antes de pai. Como é que você falou? Você o colocou como sendo um pai para você, né? Eu acho, para mim, ele é muito importante. Foi uma espécie de, sabe, é raro você, depois dos 40, já quase 50 anos que eu tinha, encontrar um autor que te desloca, né, e faz uma questão muito funda. Então, para mim, ele foi muito importante, me nutriu os últimos anos, né? Eu topo, vocês podem organizar, a gente vê depois se faz online, se faz presencial, eu topo, eu gosto muito dele. Esse pessoal todo que está aqui vai fazer o curso, eu tô achando. Não, a gente pode ver. Eu acho que agora, não sei se vocês querem fazer agora novembro, dezembro, ou se querem fazer... Vocês vêm aí. Tá bom. A gente pode combinar isso aí. Tá gravado. Ô, Ju, só indica um texto do Sloterdijk que te inspirou para fazer o romance que uma pessoa está perguntando.
Ó, eu já, quando eu escrevi esse romance aqui, eu já tinha um percurso grande nessa pergunta que me foi feita aí da passagem da exterioridade para o interior, né? O livro assim mais marcante em relação a esse ponto saiu no Brasil já. É um livro, eu tenho ele ali, chama Esfera Zoom. A gente tem. Vou A pegar. gente tem aqui na Mandarina, viu, gente? Se vocês precisarem. Tem aqui. Várias esferas. Esse livro aqui é o que fala da imunologia e dessa rejeição da exterioridade, né? Então, quer dizer, em vez da filosofia buscar o real, a desconstrução e o rasgo, na verdade, você tem que sempre... O homem é um ser que necessariamente tem que construir habitáculos imunológicos. Ele não floresce no exterior, entendeu? Entendi. E o primeiro espaço imunológico seria, vamos dizer assim, essa ressonância materna, vamos dizer, né? Um outro ser humano que te completa, vamos dizer, no sentido de dar uma continuidade ao que você está fazendo, né? Então, Sloterdijk foi o primeiro grande filósofo, eu acho, que considerou, vamos dizer, fez uma antropologia filosófica de alto nível a partir dessa experiência das imunidades. Está entendendo? Quem fez essa pergunta foi a Alice Fromer. Alice eu conheço. Minha amiga essa. Ela é filha do... Ela está lendo o livro e fez a pergunta para dar dica para os leitores comprarem aqui na Mandarina. Leiam, então. A Alice é uma moça muito... A Alice é uma menina muito, muito inteligente, muito bonita. Fez filosofia Ela fez filosofia em Lisboa, em Portugal. A minha mãe era madrinha da mãe dela. E ela é filha do Fromer, o roqueiro do Titãs, que morreu fazendo Cooper na... Eu pensei É Alice Fromer. E ela manja de filosofia. Ela estudou Levinas lá em Portugal. E eu falo com ela, o Sloterdijk com o Levinas dá um bom diálogo, porque é um diálogo de contrários aí. O Levinas também é um pensador da exterioridade, da estranheza, né, da alteridade radical. E o Sloterdijk fala, não é possível uma criança, por exemplo, encontrar uma mãe estranha ou radical, né? Se a mãe for levinasiana, a criança vai pirar. Então a criança humana tem uma demanda de intimidade, né? Então tem limites também no pensamento do Levinas, Esse é o ponto que me interessou muito, sabe? Sim. O Sloterdijk, eu acho que ele deu uma contribuição muito grande na maneira... Ele faz uma ruptura com a filosofia do século XX. Que lindo. E assim vamos terminando, né? Porque já está dando o horário. Tem gente perguntando se vai ficar gravada. A live fica gravada. Se vocês quiserem ver as outras lives também, estão todas no nosso canal, no Instagram. E a gente tem que terminar. Isso aí fica no Instagram, Dani? Oi? Isso aqui que a gente conversou fica em algum lugar ou some? Gravado no Instagram. Vai ficar gravado aí nesse canal mesmo, no Instagram. No canal da Mandarina. No canal da Mandarina. Isso, é. A Lu sabe, ó. Já tá mandando aqui coraçãozinho. Lu, beijo. Ó. Obrigada. Então a gente entra em contato aí. Um beijão, obrigado. Beijão, Obrigada, gente. Boa noite. Ju. Obrigada a todos. Saudades, Ju. Tchau. Tchau. Encerrar e gravar. Ai, que saudades. Cadê? Não consigo. Gravar. Um beijão. Beijão, beijão.